Então, eu vou abrir o debate e chamar os demais para participarem, o Fábio, a Laura, o Bruno, eu não sei se o Oswaldo Fernandes vai entrar também. E aí, eu vou começar com duas colocações. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença também das pessoas que estão nos assistindo, e várias pessoas mandaram abraços, como a Sueli Santos, a Vera da Roz, né? Eu vi a presença da Valéria Lax, da Silvia Casenave, pessoas que estão nessa luta conosco há muitos anos também, né? E o Constantin também. E eu gostaria de dizer que, assim, bom, nós também fomos indiciados, né, Fábio? E defendidos pelo Maurício, sempre, né? Pela Secretaria de Segurança Pública, quando dissemos que a redução no fórum, né, quando defendemos no primeiro fórum sobre política de drogas, que não era sobre política de drogas, era antidrogas, mas eu prefiro falar assim, que teve no Brasil, da Secretaria Nacional Antidrogas, e por dizermos que a redução de danos também poderia estar na educação, e que não era a polícia que deveria cuidar disso, né? Também fomos questionados por isso, e indagados, né, por Secretaria de Segurança Pública, etc. Então, em outros momentos, né, essa tentativa coercitiva com os profissionais, elas também ocorreram. E eu vou juntar isso com uma outra coisa para abrir o debate para todos. Eu acho que não foi por acaso que a Marcha da Família ocorreu no dia 24 de novembro, depois da redução de danos ter sido, né, cunhada como a 24 de novembro será a data cunhada como da redução de danos, e também acho que não foi por acaso a votação, nesse momento, da PEC 134, que destina, né, a isenção tributária, né, um projeto do Osmar Terra, que vai, na verdade, pelos cálculos que eu vi feitos recentemente, destinar 78 milhões de reais para as comunidades terapêuticas, isso com o dinheiro desse ano aqui, sem a verba de 2022, sendo que os CAPs, né, não tiveram verba complementar esse ano, e vários estão sendo terceirizados. Na própria cidade de São Paulo, só 30% dos CAPs são de administração direta atualmente. Então, eu gostaria de abrir o debate perguntando por que vocês acham que é sempre no dia 24 de novembro que isso acontece? Já que Maurício disse que a gente tem que lembrar. Acho que a gente tem que dizer mesmo que essa data é nossa. Né? Quem abre? Tem que ser o Logan, ele que pesquisou a data. Também acho. Olha, eu não sei se é uma grande coincidência, né? Porque essa PL que foi votada, ela não tinha só como únicas instituições a serem privilegiadas, vamos dizer assim. Não era uma PL voltada para CTs, eu acho que foi uma incrível coincidência. Mas não sei se foi uma coincidência a Marcha da Família ser no mesmo dia, mas é bem curioso, eu não tinha observado isso, muito bem observado. Mas pode ser só inconsciente coletivo também. Sim. Eu não sei se é uma coisa tão consciente, mas pode ser inconsciente coletivo. Mas sempre no mesmo dia de chamar atenção. Eu assisti um comentário do Léo Pinho, agora recentemente, onde ele aponta, ele é muito perspicaz, né, nas suas agudas. Maurídes.
Você Oi. precisa se alinhar um pouco mais com a câmera, que a gente não está te vendo. Eu não sei onde é que está. Assim ficou ótimo. Nessa direção. Isso, assim está O ótimo. Léo é sempre muito perspicaz nessas análises políticas, e ele estava apontando uma mudança de estratégia, não é? Ao invés de legislar e chamar a atenção, esses grupos, por exemplo, criar uma lei específica sobre esse tema, né? Não. Eles estão agora fazendo esse tipo, um modelo ônibus, onde todo mundo entra, né? Você não vê quem são os passageiros. Então, você faz uma legislação tributária onde você está... Isso dificulta, inclusive, porque em muitos aspectos, muitos setores ali beneficiados por imunidades tributárias, enfim, que vêm junto aqui desse grupo, aqui dessa lei específica que foi aprovada, né? Tem situações que se justificam, inclusive, né? E que fica difícil você estabelecer um debate, falar, escuta, nós não vamos aprovar essa lei, ou a gente tem que tirar isso daqui, ou a gente tem que remendar aquilo ali. É o famoso jabuti, né? Que é muito comum na legislação brasileira. Você pega uma lei que, em geral, até uma lei que tem fundamentação própria e tem até justificativa, e você coloca o jabuti ali, ele passa junto, né? Às vezes até desapercebido, né? E o Léo estava apontando para essa mudança de estratégia, né? Adotada recentemente pelos setores, porque eles estão também, nesse momento, né? Até por uma questão de se iniciar um final de um governo, que eu espero que se encerre mesmo, já devia ter sido encerrado, né? Mas ele está se encerrando de qualquer maneira. Então, chega-se nesse momento de final de governo, enfim, e vários deles também, inclusive o nosso famigerado terraplanista, tem sido apontado, inclusive, estão agora sofrendo também investigações criminais pelas suas práticas, né? Criminosas, né? Aqui típicas, né? Com relação à própria pandemia e outras atitudes que tomaram, eles também estão sofrendo um desgaste. Então, talvez seja até uma estratégia que seja adotada para que não se crie tanta, para não trazer o tema em destaque e ele passe quase que desapercebido, entendeu? Essa foi achei muito perspicaz essa observação do Léo. Só para fazer uma complementação, Maurício, é também muito curioso que tudo isso acaba sendo promovido, acaba sendo feito ali toda uma articulação política no Ministério da Família, da Damares, né? Isso não passa, por exemplo, pelo Ministério da Saúde. O que o Ministério da Saúde está debatendo, está discutindo hoje sobre o cuidado com o usuário de drogas, sobre a saúde, sobre o CAPS-AD, sobre os serviços que atendem usuários de drogas? Isso vai passando pelo Ministério da Damares. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa olhar também. Por que está passando por lá? Porque talvez eles entendam assim, olha, vai ser muito mais difícil passar pela saúde, porque nós não somos um serviço que faz, de fato, um cuidado em saúde com usuários de drogas, mas vamos passando isso aqui por aqui mesmo. Eu acho que tem muito a ver com isso também, é importante a gente olhar para isso. Eu acho que se a gente lembrar uma frase que ficou guardada na história recente do país, né, que é o ex-ministro do Meio Ambiente dizendo que era o momento de passar boiada, eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu nessa questão específica. Eu me lembro que esse debate não é um debate novo, né, ele é um debate que já tem algum tempo. Só para lembrar que o Osmar Terra foi bastante influente em alguns momentos, mesmo do governo da Dilma, e que tinha essa discussão que a gente fazia. Eu me lembro de ter feito uma entrevista na época, e que o tema da entrevista era nem comunidade, nem terapêutica.
porque não tinha nenhum aspecto comunitário e não fazia terapia nenhuma. Então, esse tipo de, vamos dizer, tentar usar a verba do SUS para coisas que não tem nenhuma evidência científica, estava muito relacionado com o apoio da bancada evangélica, que apoiou diversos governos, mais ou menos como o Centrão, depende de quem está no poder, eles vão apoiando para ir garantindo crescimento, isenção, coisas desse tipo. Então, assim, não dá para subestimar essa movimentação política que normalmente se faz em qualquer outro gabinete que não seja da saúde, porque se for discutir ciência, vai chegar a essa conclusão. Isso não é comunidade, também não é terapêutica e, portanto, não justifica usar dinheiro do SUS para isso, mas é o que está acontecendo já há algum tempo, né? Só para registrar. Fiquei lembrando aqui que a gente está começando as pré-conferências, né? Que vai acontecer, a conferência de saúde mental, e tenho participado aí de alguns encontros preparatórios para a pré-conferência da minha região, e a gente tem falado bastante assim sobre a questão da internação, e aparece um pouco a questão das comunidades terapêuticas, e quando houve o desmonte do Braços Abertos e apareceu o programa Redenção, ou mesmo antes, naquela história do Cratóide com o recomeço, enfim, a internação sempre vem aí com uma certa promessa de resolução das problemáticas todas, ou até como uma promessa de acabar com a Cracolândia, né? E o que a gente vê é que existe mesmo uma procura da internação, que é diferente na questão AD do que na questão da loucura, né? Da questão da saúde mental, e que exige um pouco mais de trabalho para a gente do que exige um pouco na questão da saúde mental no geral, porque geralmente a gente fala, internação não, e os doidos não querem muito internação, mas muitos usuários de drogas... Ixi, veio um barulho aqui para mim, não sei se veio para todo mundo, mas muitos usuários de drogas buscam internação, e isso é um gargalo, né? Isso é um problema para a gente, porque muitas vezes a política pública mal intencionada, ou, enfim, esse pessoal aí do lobby das internações, das clínicas todas, usa isso como um dado a favor deles, né? Mas vejam só, olha como as pessoas buscam internação, né? Juro que não é aqui, eu não estou fazendo nenhuma explosão na minha casa. Não, enfim. Aqui também não é, mas eu acho que talvez tenha algum tipo de invasão, né? Eu moro na frente do bairro do Palmeiras. É a Libertadores. Que bom saber. Entendi. Ih, 2 palmeirenses? Desculpe. O Fábio é palmeirense, é verdade, olha lá. O Fábio que é. Morava em Santos. Veja bem. É que hoje é final da Libertadores. Desculpa. Laura, desculpe, vamos. Estou de verde também. Quando você vier aqui, eu vou te levar para do Palmeiras. Mas, né, estava dizendo assim que muitas vezes essa procura dos usuários de drogas pela internação, que de fato acontece muito mais do que de usuários dos CAPs, né, 3, ela é usada como um dado contra nós, né, e que eu acho que a gente tem que aprender a ler como um dado que vai dizendo da falta de moradia, né, porque de fato muitos usuários de drogas querem internação, mas eles querem porque eles não têm onde morar, eles querem porque eles querem fugir da polícia, eles querem porque eles querem fugir de estar devendo, eles querem porque eles não aguentam mais estar na rua, querem porque estão com frio, e aí eles até topam tomar remédio e, sei lá, fazer grupo de igreja e cavar os buracos lá que mandarem, porque tem que carpir o terreno e fazer laborterapia, ou até grupo terapêutico, sei lá, eles topam a proposta.
mas não é porque eles gostam dessa proposta, né? Então, acho que tem um trabalho nosso de poder ler esses dados, que muitas vezes são usados contra nós para dizer que tem demanda de internação, mas que, na verdade, é uma demanda de direitos, né? Como, por exemplo, uma demanda de moradia. Porque o fato é que tem gente se internando. E eu acho que é por isso que eles vão dizendo, mas o CAPS não dá conta. Olha lá como tem gente precisando de internação, então vamos ter que abrir mais comunidade, vamos ter que abrir mais hospital, vamos ter que abrir mais. A gente eu precisa acho que é uma urgente poder questão. pedir moradia, habitação, enfim, o ar. Esse é o meu ponto. Tem uma questão também da economia se envolver nisso, né? Porque, assim, sai mais caro não ter habitação para essas pessoas. Então, que conta é essa? 78 milhões, quantas casas populares daquela que o projeto da USP junto, que a Irondina fez, bairros aqui, daria para fazer? Então, a boa pergunta é essa, né? Só essa parte tributária. Quantas casas? Então, acho que tem mais coisa aí nessa manutenção da criminalização e dessas pessoas na criminalidade, principalmente, né? Acho que é importante dizer, principalmente pessoas pobres e pessoas assim, né, com poucos recursos e pessoas negras, né? Bom, nós temos perguntas do E que chat. moradia não é centro de acolhida, né? Então, moradia não é centro de acolhida. Acho que assim, tem uma conta da economia para ser feita aí. Acho que a gente tem que fazer essa conta. Mostrar isso publicamente. Porque a população está pagando mais caro com os encarceramentos, na luta antimanicomial, isso era discutido no rádio o tempo todo. Preço. Antes de mudar a lei, que demorou 10 anos para mudar. Eu também participei disso. Então, bom, Maurides, tem uma pergunta para o Maurides, feita no chat por Laura Pausini. E o que o senhor acha da atitude do Supremo Tribunal Federal de sentar em cima do processo de declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 06, Lei de Drogas, que poderia descriminalizar o usuário e ainda levar em conta a quantidade da droga para a criminalização? O senhor acha que isso já seria um avanço? O senhor acha que quais os limites o senhor vê nessa possível decisão do STF? Depois tem mais uma pergunta da Mônica Coutinho, mas eu faço depois, que também quero agradecer a presença da Mônica aqui. Bom, evidentemente que o debate da descriminalização, eu já adiantei aqui quando eu disse que o direito penal tem que se retirar desse debate da chamada questão das drogas, né? O direito tem outras contribuições e deve sempre ser o último a ser ouvido, porque o direito geralmente ele regula aquelas coisas, né? Os nossos combinados que a sociedade estabelece, mas isso já pressupõe um debate, numa democracia, pelo menos, isso já pressupõe um debate anterior daqueles atores que estão, evidentemente, mais qualificados, enfim, a tratar dos diversos temas. A questão das drogas, por exemplo, né? Tem muito mais que haver e que se ouvir, além das próprias pessoas que usam as drogas, né? Porque esse negócio, essa é uma coisa também que é um vício muito comum no nosso debate, porque nós regulamentamos a vida dos outros e a gente não ouve o que elas pensam. A redução de danos procura fazer isso, essa é mais um destaque, né, para essa estratégia de buscar a escuta da pessoa, que é o destinatário, né?
de todas essas políticas, né? Ele tem que participar da elaboração dessas políticas. Mas, enfim, depois que você tem esse debate público, isso é a política, né? É exatamente estabelecer como é que a gente vai viver na polis. Aí entra o direito, né? Tudo bem. Mas nesse debate, especialmente, não é o direito penal que tem nada para contribuir. Eu só lembro, por exemplo, garantias de direitos, né? Aqui o direito tem a contribuir, né? Nós temos, inclusive, políticas, por exemplo, com relação a drogas que são exitosas. A política do tabaco, por exemplo, né? Eu digo isso numa boa, porque eu sou tabagista, minha geração inteira é uma geração de tabagistas, mas a gente não tinha sequer a boa informação a respeito dos prejuízos causados pelo uso dessa droga, né? Pelo contrário, era glamorizado. Todos eram estimulados a usar o tabaco, né? Todo o pessoal da minha geração. Depois que se teve uma boa política de educação, uma boa política de informação, destinada a grupos específicos, inclusive, uma boa política de saúde, enfim, tudo isso levou a uma queda vertiginosa da proibição de propaganda, por exemplo, a publicidade, né? Tudo isso levou a uma queda muito grande. Isso nem precisou se criminalizar. Foram as medidas adotadas pelo direito, são medidas de natureza administrativa, né? Não teve criminalização aí com relação a essa droga, por exemplo, para que se efetive um controle. Quando eu estou dizendo, há uma distância muito grande, esse debate é terrível, porque às vezes fica nessa polarização, né? Ou você criminaliza ou você libera. Não, há uma série, né, de tons aqui entre um e outro. Não é liberou geral, evidentemente, ninguém aqui, todos nós sabemos que há uma série de restrições que são necessárias. Eu não acho que deva ter boteco do lado de escola. Isso é uma questão que a lei municipal disciplina no seu plano diretor. Ponto. Né? É uma questão de ajustar a cidade, né? O boteco tem que ficar pelo menos 1 quilômetro de escola. Não é, mas eu não estou criminalizando nem proibindo o boteco, mas eu estou dizendo que aqui não dá, né? Então, são temas de natureza administrativa que você usa como limitações administrativas e que não vão criminalizar condutas e não vão tocar diretamente nessa questão de liberdade individual, né? E com relação a isso, eu já me posicionei, a minha postura é totalmente antiproibicionista, né? Eu sou favorável à descriminalização e à regulamentação, à legalização, vamos chamar assim, né? Trazendo para um plano do direito, mas não na esfera penal, né? De todas as drogas, de todas as drogas. Nós temos produtos controlados na medicina, inúmeras drogas que já existem, e sobre as quais nós temos vários tipos de controle, né? E nem por isso eu preciso criminalizar a conduta. Pelo contrário. Aliás, são mais eficientes, né? Porque quando você criminaliza, você joga aquilo para a clandestinidade. Então, aí, às vezes, a gente está debatendo esse tema, as pessoas falam, me perguntam, e o interessante é que, em matéria de segurança pública, né, direita e esquerda não tem muita diferença. Lamento. Vocês vão ver que, no fim, é mais ou menos as mesmas soluções que se apresentam, né? A polícia, não sei o quê, quando, na verdade, você tem um monte de outras possibilidades, né? É aquela velha história. Se a política é mais inclusiva, hoje eu estou nesse contexto. Se você está me trazendo uma política inclusiva, eu digo, você está no setor progressista. Se você está me tratando uma política de exclusão, eu te coloco lá junto com os conservadores, entendeu? Não interessa para mim do que você fala e que partido que você esteja, né?
A matéria é outra. Mas o Supremo, sim, ele está lá com isso, está sendo aguardado, aliás, quem está com o processo é o ministro Alexandre de Moraes. Eu sei disso porque a gente acompanha esse julgamento, né? Inclusive fazemos parte lá como amicus curiae, que é uma forma de intervenção no julgamento. Mas, lamentavelmente, nós também temos que ter mais mecanismos de controle também, com relação a essas as próprias instituições e os poderes, né? Hoje, um ministro pode pedir a vista de um processo e levar para casa e trazer de volta quando ele quiser, né? Ele devia ser mais obrigado. Olha, se pediu vista, você vai ter vista por 2 meses, tá bom? Para você estudar. Depois você tem que pôr de volta, né? Mas isso não é assim. Então, lamentavelmente, nós estamos sofrendo esse retardamento aí no julgamento desse processo, né? Mas, enfim, eu vejo com bons olhos e eu acho que há uma grande probabilidade ali de o Supremo julgar favoravelmente a descriminalização da cannabis, né, especificamente. Foi o que já foi mais ou menos desenhado ali pelos votos que já foram proferidos, né? E com alguma modalidade ali desses estabelecimento porque a grande dicotomia, a grande loucura, uma esquizofrenia, né? É porque você descriminaliza o uso dessa substância, mas criminaliza toda a cadeia produtiva. Então, essa pessoa que usa, o que ela vai fazer? Ou ela planta e vai para a sustentabilidade, vai criar mecanismos de sustentabilidade, ou ela vai procurar adquirir, e a aquisição tem que ser clandestina. Então, ela continua alimentando todo esse ciclo criminógeno, né? Então, por isso que tem que descriminalizar toda a cadeia, desde a produção até a distribuição, tal, como foi feito, por exemplo, no Uruguai recentemente. Deixa eu só fazer uma colocação. Pode, mas tem algumas perguntas mais para a gente fazer. Serei breve. Não, acho que é importante a gente lembrar também, porque é muito comum a gente escutar algumas pessoas dizerem assim, mas inclusive pessoas assim, que tem até uma projeção muito grande assim, no Brasil, médicos, psiquiatras, né, aqui em São Paulo, principalmente, falam muito assim, mas a gente não tem uma experiência de legalização de drogas no mundo, isso pode ser um tiro no pé. Se a gente for pensar na década de 20, com a proibição do álcool, a gente tem uma experiência, né? Foram 13 anos de proibição do álcool, e aí o que gerou isso, né? Tráfico de armas, tráfico de drogas, suborno policial, troca de tiro, acerto de contas, enfim, exatamente as mesmas coisas. Então, nós temos uma experiência de legalização. Eu sou um psicólogo, não sou da área jurídica, mas me parece um equívoco muito grande, né? De julgar o artigo 28 nesse recurso extraordinário e se descriminalizar apenas a maconha. Quer dizer, por que um usuário de uma droga ele tem direito a fazer o uso do seu próprio corpo, aqui lembrando do escorrotado, que infelizmente faleceu recentemente, e outras pessoas não podem utilizar porque mudou a droga? Quer dizer, da pele para dentro, quem manda sou eu, não é? Então, se acabar indo por essa linha de ser somente a cannabis, eu acho um grande equívoco, e o artigo 28 não é específico para a maconha, né? Então, o uso de drogas ele deveria ser descriminalizado. Enfim, era mais isso que eu gostaria de comentar. Bom, a Mônica Coutinho, que enviou uma mensagem para o Fábio, que é sempre muito bom ouvi-lo. Ela diz também, pergunta como marcar a presença da redução de danos em espaços colegiados na atual conjuntura. Deixa eu perguntar. Talvez como é que a gente vence o corporativismo nessa área, né?
Eu estou bastante tempo fora do Brasil, para mim é um pouco difícil assim, responder essa pergunta, mas eu queria só dar um abraço na Mônica e agradecer o carinho dela. Mas do que eu tenho lido, a grande maioria dos espaços colegiados têm sido desativados, né? Ou têm perdido o poder de participação, intervenção, pelo menos daqui eu acompanho no campo de saúde, né? Os conselhos de saúde, Conselho Nacional de Saúde, etc. Então, eu não saberia dizer porque vocês estão aí, talvez vocês tivessem mais condições de dizer isso, mas a impressão que eu tenho é que há um esvaziamento desses espaços coletivos de discussão e eu não tenho muita certeza como é que estão os conselhos, por exemplo, o Conselho Estadual, ou mesmo o Conselho Nacional de Políticas Públicas de Drogas, como está nesse momento. Né? Eu perdi um pouco essa noção, vocês podem ajudar mais. Acho que a Laura pode falar que ela está acompanhando bastante o CONED. Você também. Não mais que você, Bruno. Ninguém quer falar sobre esse assunto, né? Porque tá difícil. Mas, bom, enfim, acho que existem fóruns, né? E os conselhos, tem o conselho municipal, o conselho estadual. Com a pandemia, dificultou um pouco dos fóruns, né, de participação social acontecerem, e acho que a gente está tentando retomar alguns, por exemplo, do centro, acho que o da Zona Norte estava acontecendo, o Comuda e o CONED estão acontecendo de forma online, né, com os seus entraves, assim, acho que a discussão proibicionistas versus redução de danos, ela acontece dentro dos próprios conselhos, assim, né? A tensão se mantém no próprio conselho. E a gente está ciente de que tem que travar o debate nesses espaços também. Então, estamos presentes nesses lugares e muitas vezes trazendo gente de fora para tentar ampliar a discussão, muitas vezes nos perdendo em discussões sobre a metodologia do próprio funcionamento dos conselhos, assim, porque eu acho que tem compreensões diferentes sobre como se funciona a democracia do próprio espaço, assim, sabe? Mas estamos lá, a gente não desiste. Acho que é isso, assim, o debate está posto no próprio espaço, né? Ele não tá ganho. Tem pessoas dos dois lados, né? Mas não são espaços que deixaram de existir, não. Assim. E aí é isso. Agora tem a conferência, as conferências que também vão ser as pré-conferências, né? De saúde mental, que também vão ser espaços importantes, que eu acho que os serviços estão se mobilizando, tenho visto isso em todas as regiões aí, para que os usuários, os trabalhadores estejam presentes, e acho que a coisa está rolando, mesmo a gente estando cansados e sem muita esperança. Outro dia eu vi a Eliane Brum falando uma coisa super importante sobre a esperança, que a gente não luta por esperança, né? Que se fosse por isso a gente já não lutava mais, assim. Acho que a gente luta porque é o que a gente tem que fazer. Então, mesmo com um cenário meio devastado, aí a gente continua. A gente
perde várias batalhas aí, as votações, né, Bruno? Tipo, nos conselhos, várias vezes a gente perde, mas estamos lá, continuamos, discutindo as frases de cada texto que a gente quer publicar. E não sei se você quer complementar alguma coisa, nem sei se eu discuti muito, mas os espaços, eles continuam existindo. Não são exatamente como a gente queria, mas eles não morreram, não. Eu fico pensando se eu comento ou não. 30 segundos. Tá, é simples assim, né? Eu acho que, como o Fábio disse que eu fui gentil, eu acho que a Laura foi muito gentil também. Eu acho que muito do que acontece dentro do Conselho, principalmente do Estado de São Paulo, é uma sensação que eu saio que a gente fica discutindo muito regimento interno, muito regimento interno, muito regimento interno, como se faz, como não se faz, o que debate, o que não debate, como que a gente vota, se não vota, vota de novo, fica na discussão disso e somente das questões internas, e não tocamos na política do Estado. E eu acho que eu não acho que é isso, mas a sensação que traz é que é quase que uma estratégia para que não se toque na política do Estado de São Paulo, sabe? E isso é muito frustrante, é muito pesado, é muito difícil, ninguém quer participar daquele conselho. A gente fica muito porque é isso que a Laura falou. A gente fica porque é um trabalho que a gente tem que fazer, não porque é prazeroso estar lá. É isso. Eu só vou complementar aqui com uma fala da Ilian, que vai passar, porque é pertinente a esse assunto. Olá a todos, ouvir vocês recarrega a nossa energia. Os conselhos continuam sendo um espaço de resistência da redução de danos, não é, Bruno? Então, como você comentou agora há pouco, acho que... Tem duas perguntas que eu acho, na verdade, se complementam. Uma é da Doris Cavallari e a outra da Marta Conte, queridíssima também da redução de danos, que está na Reduc e está nos acompanhando. A da Doris diz: a quem interessa fazer uma política mais dispendiosa e menos eficaz? E a da Marta: como intervir pela política de drogas de forma articulada com a redução das desigualdades sociais? Você lê de novo, Celia, a última, por favor? Como intervir pela política de drogas de forma articulada com a redução das desigualdades sociais. Então, como uma correlação da política de drogas com as desigualdades sociais, eu fico pensando que passa pela questão de discutir encarceramento, de discutir o racismo, de discutir discriminação de gênero, né? Eu penso um pouco por aí, não sei se todos pensam. E essa outra pergunta que se complementa é: a quem interessa manter tudo isso tão mais caro? É uma boa pergunta essa. Ao crime organizado, eu tenho certeza que interessa. E o que você chama de crime organizado? A criminalidade que detém a produção, a distribuição e o comércio das substâncias enquanto proibidas. Eu perguntei isso. É óbvio que aqui tem uma questão também de desigualdade social, mas veja, quando eu falo de criminalidade organizada também, não é o aviãozinho da favela. Isso. Que é a mesma coisa. Você pensa, eu advoguei durante anos, Fábio sabe disso, para a polícia militar, para o centro social dos cabos e soldados. Eu advogava para aquela... o povo mora na favela, junto, né? Cabo e soldado, a praça, né, da polícia. E são os buchas de canhão, porque são os que vão lá também. São os que morrem, né? Você não vê, na hora que são processados,
Você não vê processar. O máximo que se processa é um tenente. É difícil você ver processar um capitão. E nós estamos falando de uma hierarquia militar, eles não agem sem um comando. Eu quero ver processar o coronel, eu quero ver pegar todo mundo. Então, quer dizer, agora, os caras que estão lá de bucha de canhão, eles também têm um drama terrível, né? E que diz respeito à desigualdade social. E, da mesma forma, essa baixa criminalidade, a criminalidade de massa, não é a criminalidade organizada. Esses grandes barões das drogas, enfim, das máfias transnacionais, eles não estão na Rocinha. Tem até alguns expoentes, eu não sou ingênuo. Depois de tantos anos, uma coisa que eu não posso ter é muita ingenuidade, porque, pelo amor de Deus, né? Tem. Você tem hoje organizações criminosas que são mais articuladas, né? Isso até dentro do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. Mas esses grandes chefões, o que se chama de criminalidade transnacional, né? Com certeza, esses caras não estão morando na favela, né? Ali está essa baixa patente, né? E aqui você tem, evidentemente, que nós temos uma sociedade deflagrada, que nós temos um Estado aqui de uma guerra civil, não, hoje já até mais declarada, uma vez que nós sabemos que o que se faz é uma política de extermínio, né? Uma necropolítica, enfim. Tudo isso está relacionado, eu sei, tudo bem, né? Mas aqui não é simplesmente uma política de drogas, é uma política social, que deve ser, até precede, né? Você chega numa situação dessa, o sujeito na periferia, o jovem preto da periferia, o que ele tem de opção? Quais são as opções que vão lhe ser oferecidas, né, na vida, para uma vida mais digna? Ou é entrar para o movimento, né? Ou ele sabe jogar bola, mas aqui também é muito mais difícil, né? Enfim, né? É muito pouca a possibilidade de ascensão social que você tem ali. Então, você não tem esses recursos, você tem uma exclusão social que já vai encaminhar uma grande massa dessa juventude negra da periferia, que acabam se tornando um contingente aí de reserva, né? Para ser cooptado por uma falta, evidentemente, lamentavelmente, né? Por uma falta de possibilidades que o Estado deveria promover, né? Você não tem. Educação é uma coisa básica, né, gente? Vamos combinar. Mas uma educação de qualidade, não é você distribuir porcaria para todo mundo, né? Isso também não interessa. Então, tem muito por fazer. Tem. Nós estamos só no começo, né? Da própria democracia brasileira, tudo isso tem a ver. Nós estamos só no começo. Eu acho que essa... Desculpa, Maurício. Achei que você tinha terminado. Não, é isso. As coisas se relacionam. Essa sim, pergunta, né, que... Mas são várias as políticas. Eu estou com um delay aqui. Oi. Diga, Laura. Não, eu acho que essa pergunta, né, essa última pergunta, né, de como a gente faz uma política de drogas que reduz a desigualdade, ela é justamente o ponto da nossa questão, né? É sobre tudo isso que a gente está falando, né? Que não nos interessa
uma discussão sobre drogas que fale só sobre drogas, né? Nos interessa uma discussão sobre drogas que fale sobre toda a condição social onde os sujeitos que sofrem com essa política seja problematizada, né? Então, a gente está falando de sujeitos que sofrem com a violência policial, que sofrem porque não tem moradia, que aceitam internação porque não tem moradia, que não tiveram educação, que não tiveram acesso ao trabalho, enfim, então, a questão da droga é a cereja do bolo, geralmente, né? Não que a gente não queira pensar a questão da droga, mas não nos interessa pensar a droga sem pensar todo esse contexto, né? Eu acho que a redução de danos, ela justamente ela enfia o pé na política, né? Porque ela está querendo pensar sobre tudo isso. E é por isso que ela é criminalizada, porque ela não está querendo pensar só sobre como a gente reduz o uso da droga, como que a gente cuida do cara parar de usar, como que a gente faz para ele parar de ter abstinência, né? Então, acho que essa que é a questão. A gente está querendo mexer na política, a gente está querendo reduzir desigualdades, a gente quer reduzir a miséria, a gente quer pensar por que a maioria das pessoas que está na Cracolândia é preta, pobre, não teve acesso a direitos básicos. A gente não está quase nem aí para a questão da droga em si, né? Então, a nossa grande... Não são as pessoas. Exato. Então, acho que é exatamente essa a nossa questão, e acho que é exatamente por isso que estão de olho em nós, estão nos criminalizando, né? Porque a gente está querendo repensar essa política, né? Então, eles têm toda a razão de estarem em olho em nós, porque nós estamos querendo mudar tudo isso aí, né? Então, eu gostaria de... Posso entrar? Porque claro, eu quero claro. complementar a pergunta, aliás, para você e para os demais também, que é o seguinte: acabou de acontecer o congresso da Abrange, um congresso internacional, e aí, numa das mesas que eu participei, no seminário, tinha uma discussão sobre que até hoje não tem, desde a 63, 68, que foi tirado, né, dos currículos a questão de drogas das universidades, então, em geral, né, o Fábio comentou que ele não tinha tido isso na faculdade, o pessoal de hoje em dia continua sem ter, na grande maioria das faculdades, né? Exceção talvez feita a PUC, ou, né, a Unesp de Assis, acho que tem alguma coisa de saúde mental e drogas, mas muito pouco, né? Então, se as pessoas continuam sem sair, sem ter formação para isso, e eu me lembro que quando o Fábio foi coordenador de AIDS da cidade de São Paulo, eu dei supervisão para 100% das unidades de AIDS do município sobre redução de danos, porque o pessoal da AIDS tinha resistência a atender em redução de danos os usuários de drogas injetáveis. Né? E aí, a Laura disse que é supervisora agora, talvez de equipe de drogas também, continuo, né, também fazendo isso, mas como é que é isso da supervisão, por exemplo, clínica institucional, né, multidisciplinar, para discutir redução de danos com os profissionais, e como é que está a questão da formação em geral, para as pessoas não saírem achando que a internação é o único caminho? Porque, da minha experiência, eu percebo que muitas vezes as pessoas são informadas pelo noticiário de TV ou da internet, e que essa discussão... o Nery faz um programa ótimo, né, do Intercambiantes, faz numa rádio na Bahia, toda semana, vários programas, mais de um. Mas são poucos os programas mais populares, né, que discutem esse assunto. Como é que vocês veem isso para a mudança dessa concepção geral e na educação? Pode começar, Laura, você já estava falando, a bola é sua. Se me deixar, eu fico falando muito.
Daqui 10 minutos a gente encerra, mas vamos fazer essa rodada, a gente encerra. Né, eu acho que você tem toda a razão, Celi, que a gente, quando a gente fala de não ter formação, não é que a gente está lidando com pessoas que não sabem nada, a gente está lidando com pessoas que partem daquilo que está posto no Datena, né? Então, é mais do que não saber nada, né? É saber a partir dos preconceitos, né? É super complicado. É uma desconstrução, né, que precisa fazer. E não é porque um profissional está lá no CAPS ou está num equipamento que foi fruto da reforma psiquiátrica e do SUS e da luta depois da ditadura e de todo um acúmulo que você acha que você vai encontrar um parceiro de luta e de ética e de... Não, o cara está lá achando que o fulano que viveu 1 milhão de situações de violação de direitos precisa de limite. Porque esse cara chega lá e quer tudo na hora e não sei o quê. Aí você fica, nossa, meu Deus, além de eu ajudar trabalhar lá com o sujeito, eu tenho que trabalhar com esse meu colega. Meu colega também precisa de manejo. Então, você tem 2 trabalhos, né? Assim, então, como supervisor, até que é mais vantajoso, porque você pode, né, fazer algumas pontuações, você está num lugar onde você, teoricamente, vai ser escutado, né? Como profissional, nem sempre, porque teu colega pode só discordar de você, ou entrar num embate e dizer que o CAPS não dá conta, que realmente precisa de internar, e que... Enfim, é uma situação super complicada, né? E que entra um pouco naquela ideia que eu estava dizendo de um emprego. Porque às vezes aquele cara, ele está encarando esse trabalho como um emprego. É só o meu emprego. E eu não vim aqui para aturar o fulano cuspir na minha cara, entendeu? Porque lá na minha quebrada, o fulano que usa droga, entendeu? Ele apanha, ele não vai poder gritar com fulano aqui, eu não, sabe? Não tem esse manejo, porque lá quem grita tá se fazendo de doido, tá pensando o quê? Então, às vezes, são 2 trabalhos, muitas vezes, na equipe, de poder entender que também tem um sofrimento desse cara, que às vezes vê o usuário recebendo benefícios e ele que vem lá da ZL trabalhar e que, putz, tem um maior trampo até chegar no trabalho dele, ele não tem toda essa compreensão. Ele não tem essa compreensão que esse usuário tem, que passa a mão na cabeça dele. Então, nossa, é uma desconstrução. E aí ele ganha a Bolsa Família, ele não faz nada, não trabalha e ganha a Bolsa Família. E eu que tenho que vir de lá de não sei aonde, não ganho nada. E se eu faltar, não vou ganhar nada. Esse cara aqui que é pouca vergonha. Então, assim, não é só que não tem formação, é que tem uma formação moralista, né? Então, às vezes, a gente precisa desconstruir. É uma trabalheira, assim. Não sei se eu te respondi muito, mas às vezes nossos parceiros, eles não estão ali, né, olhando como um trabalho político, né? Eles estão olhando como um emprego mesmo, assim. Bruno, Quer falar, Felipe? Eu fiquei pensando bastante nisso sobre o que a Laura falou, e aí pensando justamente sobre essa pergunta que você fez, Celi, que a quem interessa fazer uma política mais dispendiosa e menos eficaz. Eu acho que isso tem muito a ver também com acordos políticos, né, com instituições, as instituições, elas prestam favores políticos, apoiam campanhas e esse governador, prefeito, presidente, enfim, ele tem que pagar esse apoio. E uma das formas de pagar esse apoio é fazendo justamente o que eles estão fazendo
com as comunidades terapêuticas. A gente não precisa ir muito longe. Recentemente, no Conselho do Estado de São Paulo, do CONED, a gente teve uma votação, se não me engano foi a última ou a penúltima votação para a entrada de uma instituição no Conselho, e na descrição do site dessa instituição, que eu não vou falar o nome, está escrito assim, ó: atuar politicamente junto às forças vivas da comunidade para exigir da fé, à luz e dos ensinamentos de Cristo. E aí eles continuam, fala assim, ó: junto com comunidades terapêuticas, casas de recuperação para, através da pedagogia de Jesus Cristo libertador, resgatar e reinserir os excluídos, propondo uma mudança de vida através da conversão. Como que isso foi aceito? Como uma instituição dessa foi aceito no CONED? E foi. E aí eles deixaram uma instituição super bacana de pesquisa, que tem todo um histórico de política, de atuação com um negócio. E aí a justificativa de muitas das pessoas que estavam no conselho não, mas é importante essa instituição entrar, porque pelo menos eles entram aqui, eles aprendem alguma coisa com a gente. Não é um lugar para aprender. É um absurdo. E por que eu acho que entre essas instituições, justamente por aquilo que eu falei? É isso. Coloca um monte de coisa ali, deixa uma bagunça o conselho, a gente fica fazendo discussões internas lá, de regimento interno e brigas internas, para não se tocar pelo menos é o que parece, para não se tocar na política do Estado. É uma forma do governo blindar a política do Estado. Não se discute, transforma aquele conselho numa grande bagunça, deixa uma instituição dessa entrar e a gente não discute a política do Estado. Eu acho que tem a ver com isso a resposta. Quem fala mais um pouquinho, para a gente ir amarrando? Eu queria só dar uma perspectiva, assim, que por mais que esteja tudo muito complexo e difícil no Brasil, né, existem, vamos dizer assim, luzes no túnel, né? Então, eu acho que um exemplo espetacular, assim, de que a gente viveu internacionalmente nos últimos anos, foi o exemplo do Canadá. Entre 2006 e 2015, o primeiro-ministro do Canadá era o Stephen Harper. E em todos os fóruns que a gente ia internacionais, o Canadá votava contra as políticas de redução de danos, trabalhava contra, não doava, não participava. E esse primeiro-ministro perseguiu muito as iniciativas arrojadas que alguns estados do Canadá tinham, né? Como Vancouver, Montreal, que tinha salas de uso seguro, etc. Ele tentou fechar de todo jeito, tentou perseguir, criou um monte de problemas, assim, não foi fácil esses 10 anos desse primeiro-ministro, mas aí trocou o primeiro-ministro, né, e trocou toda a política do Canadá. O Canadá hoje é um dos maiores aliados da luta de redução de danos em todas as frentes internacionais, e mesmo internamente no país mudou muito o apoio político do governo federal a essas iniciativas das universidades, dos estados, etc. Né? Então, assim, só para dar um tom de otimismo, de que nem tudo está perdido, a gente não está voltando no tempo para, vamos dizer assim, inevitavelmente a gente ir para o pior, né? Mas, ao contrário, eu acho assim, que isso é parte de um processo de luta, de um momento histórico, e que certamente a gente vai superar. Então, assim, eu acho que a gente precisa manter a nossa energia, nosso entusiasmo, porque tem muitos reportes da história que mostram, em vários outros países do mundo, que isso passa, né? Vai passar, e eu tenho certeza que a participação de todos vocês nesses instantes assim de resistência são fundamentais para que, quando passar, a gente não tenha que construir tudo do zero, né? A gente vai reconstruir coisas que já estavam estabelecidas e que já estavam andando melhor, e que a gente deu uns passos atrás, né? Vamos dizer assim.
na lógica de um clássico histórico de um passo à frente, dois passos atrás, né? A gente já deu alguns passos atrás, mas eu acho que a gente tem um potencial de mudar bastante aí no futuro próximo. Então, eu só queria deixar essa mensagem que, vendo de fora, talvez eu sofra um pouco menos assim com esse cotidiano, mas, ao mesmo tempo, vendo as coisas que estão acontecendo em outros países do mundo, dá uma boa perspectiva de que isso vai passar, tá bom? Eu queria deixar um abraço para todo mundo e dizer que eu adorei estar aqui com vocês hoje. Maurides. Bom, eu também, emendando a fala do Fábio, vamos continuar comemorando para não perdermos a memória. O país que não tem memória tende a repetir os erros, né? Então, vamos comemorar, vamos continuar firmes aqui. E sim, nós estamos... vamos ocupar os espaços políticos que nós temos, isso é fundamental, mesmo que dê desânimo, né? Exatamente para garantir. Nós temos que garantir esses espaços. Até recentemente eu escrevi para o blog do Intercambiantes exatamente nesse sentido, né? A respeito do desmantelamento das instituições democráticas a partir do desmantelamento das representações de participação na própria sociedade, né? Os conselhos, enfim, nós estamos assistindo isso no âmbito federal, e evidentemente que esse é um processo que eles queriam trazer para todo o resto. Então, se a gente segura os estados aqui fazendo uma resistência e dizer daqui eu não vou sair, vocês podem ter transformado o Conselho Federal numa representação chapa branca, porque lá não tem mais nenhuma representação paritária, né? Mas daqui nós não saímos, aqui de baixo estamos nós seguramos, né? Então, garantir os espaços políticos e garantir essa representatividade e permanecer resistindo, porque isso aqui nós vamos virar esse jogo, lógico, né? E é para frente que se vai. A história, que nem dizia o Chico, é um carro alegre, né? Cheio de gente contente. Então, vamos lá. É isso também. Tamo junto. E, bom, na comemoração, né, já que na questão da memória, na comemoração do 24 de novembro, né, que fizemos hoje, que é o final de semana, né, da 32 anos de redução de danos, começamos também, em grande estilo, com 2 gerações, né, as conversações insurgentes da Reduc, né, que é para marcar uma voz também. Para a Laura, eu queria dizer uma coisa: funcionou, a supervisão também funciona, viu, Laura? Porque agora, na pandemia, quem deu retaguarda para os usuários de drogas e ajudou os CAPs foi o pessoal da AIDS. Então, isso mudou de verdade. Eu fiquei até arrepiada quando eu comecei a ver isso, né? Eles estão totalmente preparados e totalmente defendendo a redução de danos, né? Então, funcionou. Isso é um feedback para o Fábio também, né? Então, muito interessante esse processo, porque, assim, imagina, na pandemia, né? Assim, tinha algumas pessoas que estavam na rua, tinha outras pessoas que estavam ou na rua ou com suas famílias e a questão do uso de drogas, né? Então, a retaguarda institucional tinha muito pouco, mas o pessoal da AIDS deu uma força para os CAPs AD. Então, foi muito interessante também perceber que isso caminhou, né? Estava nos assistindo uma pessoa que é um redutor de danos, que diz que também foi preso, né? Benimário Santos Silva. Ele disse que foi preso por ser redutor de danos, né? Depois que o Conselho de Medicina fez o parecer para o Fábio, na época, o Conselho Estadual de Entorpecentes, na época, com o parecer do Maurides, fez
também, né? As pessoas andavam juntos, né, para ir para o campo, trabalhar com redução de danos com esses pareceres. O Conselho de Psicologia também fez, né? Eu lembro que particularmente entrei com pedido, também fez, e a Andréa Domânico ia com os pareceres, os três, né, para o campo, né? Então, eu acho que para a rua, de certa forma, a gente tem que ir organizado. Não sei se adianta hoje em dia só papel, na medida em que está tendo até agressão física, mas eu acho que a gente tem que dar visibilidade. O Tiago Rodrigues, que é do NEIP e é da USP, sociólogo, disse na abertura do Congresso da Abrande de que nós não vamos fazer nada sozinhos, nós precisamos ter visibilidade, precisamos fazer encontros, principalmente internacionais, com a nossa participação, né? A Argentina vai fazer agora, de 1 a 3 de dezembro, intercâmbios, que começou depois de nós, com nossa influência, inclusive, vai fazer o Congresso Nacional de Drogas, também na perspectiva de redução de danos. Então, acho que é muito importante, né, que continuemos nessa discussão e que ampliemos essa discussão. A próxima conversa insurgente vai ser no dia 10 de dezembro, às 19 horas, e o tema vai ser violação dos direitos das mães usuárias de drogas e sequestros de suas crianças, filhos, né? Porque é uma aberração que tem acontecido, né, com relação ao controle dos corpos, de novo em cima das mulheres, das suas crianças, né? Acho que não é verdade que os homens não sejam atingidos por isso também, mas é uma agressão em cima das mulheres usuárias de drogas, que os bebês, né, que haja comunicação da maternidade, se a mãe é supostamente usuária de drogas, e que seus bebês sejam retirados. Só para dar um gostinho, a discussão vai continuar no dia 10. Hoje, agradeço muitíssimo, em nome da Reduc, a presença de vocês. Acho que foi uma ótima discussão. Fábio, Maurides, Laura, Bruno, e até a próxima. Tchau.